Jogar videogame é um hobby favorito de muita gente, não à toa no Brasil a gente é um dos maiores consumidores de videogames do mundo, tanto que até empresas como a Nintendo estão olhando pra cá com outros olhos, traduzindo seus jogos finalmente. Mas eu ando passando por uma experiência que eu acredito que muitos de vocês também, e é isso que a gente vai conversar nesse vídeo sobre essa questão que pode estar fazendo com que a gente perca a vontade de jogar videogame. Fala galera Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse vídeo é para falar sobre você não precisa comprar tantos jogos e talvez isso é o que esteja fazendo com que você não tenha tanta vontade mais de jogar videogame. Tá acontecendo coisa parecida comigo, já vi alguns conteúdos sobre e eu queria trazer o meu ponto de vista aqui para vocês. Bora trocar ideia? Confere aí. Bom, primeiro de tudo, a gente vai lembrar um pouco do passado, que foi o meu caso. Acredito que vocês que acompanham o canal têm uma situação muito parecida também, que nos anos 90, anos 2000, não era tão comum assim a gente ter oportunidade de ter vários jogos à nossa disposição. Não, a gente tinha um Super Nintendo, um PlayStation 1, um PlayStation 2. Geralmente, esses videogames a gente tinha quando outros jogos de gerações mais novas estavam no mercado já tinham sido lançados. Meu caso, por exemplo, cara, eu tinha um Super Nintendo na época que lançaram o PlayStation 1. Meus pais conseguiram comprar o PlayStation 1 quando o PlayStation 2 já estava aqui no mercado também. E cara, como eu fui feliz com esse Super Nintendo e esse PlayStation 1, muito mesmo. E aí, uma coisa vai levando a outra. Consegui comprar o PlayStation 2 quando o 3 já estava para sair, e saiu no mesmo ano que eu consegui comprar o PlayStation 2. Eu lembro que eu fiquei muito feliz que a primeira vez em um ano atual eu vi um ano lá do jogo que tinha sido lançado, que foi o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, cara, que foi lançado em 2005 e a gente estava de fato em 2005 quando eu joguei ele no meu PlayStation 2. Óbvio, né? Daquele jeito lá, jogos da feira, se é que você me entende. O tempo foi passando e cada vez mais a pirataria perdeu força. Ela pode estar voltando, mas isso é um papo para outro vídeo, não é o foco aqui. E a gente hoje é bombardeado por diversas informações aqui e acolá, distrações como o celular, e uma das coisas que podem causar muito isso é a grande acessibilidade que nós temos de videogame. Apesar da situação dessa geração ser uma das piores, eu acredito que é a pior geração que já existiu em termos de videogame, ela tem uma característica muito peculiar. Nunca foi tão fácil jogar videogame como hoje, porque nós temos aí várias gerações clássicas que ficaram para trás e são acessíveis e rodam em vários dispositivos, inclusive no seu celular. Tem muita gente que eu conheço, acredito que você que tá me assistindo pode ser uma dessa, que já rodou um GBA da vida, um Play 1, um Super Nintendo na tela do próprio celular para jogar grandes clássicos. Mas o vídeo não é para isso, é mais para dizer para você duas coisas. Mesmo que esteja tão fácil comprar, não quer dizer que a gente deva comprar tudo. Não é sinônimo que uma promoção muito boa que você tem hoje na Steam, como eu vou citar agora o exemplo do PC, que é onde tem as ofertas mais acessíveis de longe, certo que PlayStation, Xbox, Nintendo também tem bons preços, mas convenhamos, no PC a oferta de jogos baratos ela é bem grande mesmo. Eu hoje, apesar de estar apenas um ano e meio no cenário do PC Gamer de volta, eu já conto com mais de 200 jogos comprados na Steam. E não me entenda mal, esses jogos, eles são realmente muito bons de você ter essa oportunidade de você comprar esse preço. Mas eu acho que tem gente que acaba, assim como eu percebi que eu estava, virando um acumulador de jogos em vez de um jogador de jogos. Eu me peguei algumas vezes já olhando promoções da Steam e vendo algum jogo que eu minimamente tenho escutado falar em uma revista que eu li há uns anos atrás, em um vídeo que alguém citou em alguma lista, um amigo comentou em algum Discord da vida de um jogo que poderia, eu conheço porque eu já ouvi falar nesse jogo, e eu de fato nunca tive vontade de jogar esse jogo, nunca foi algo que eu fui atrás, e tava lá na Steam, R$10, R$15, R$20, R$25, R$30, R$50 um jogo que eu já ouvi falar, que pegou assim. E eu pensei, poxa, tá aí, esse jogo eu conheço. E na verdade, depois de muito tempo vendo isso, eu juntei alguns jogos que, dos 200, pode ter certeza que eu não abri nem 20 ainda. Não consegui jogar nem 10% dos jogos que eu comprei. E parece que nosso cérebro, quanto mais opções a gente tem, mais ele demora a escolher, mais ele faz você ficar perdido. Aquela velha frase do tempo da Netflix que a gente escutava muito. Eu passei mais tempo escolhendo o filme do que de fato assistindo o filme. Às vezes eu nem achei o que eu queria, acabei perdendo a vontade e fui fazer outra coisa. Isso acontece no mundo dos games, isso acontece pra quem joga. Mas tem um problema pior, que é o descontrole financeiro que isso pode causar. Eu tava nessa última promoção da Steam, a Winter Sale,
e tinha lá alguns jogos que eu queria muito ter na minha biblioteca. Eu escolhi 2 alvos prioritários, que eram Dragon Age Origins, o Dragon Age 1 e o Dragon Age 2, conveniência porque eu já tenho o Dragon Age Inquisition, que foi dado pela Epic, a edição completa. Então pensei, pô, o Dragon Age Origins eu nunca joguei, provavelmente eu vou ficar com vontade de jogar o 2 e o Inquisition em algum momento, então eu vou comprar. E é aí que mora o problema, esse em algum momento. A gente acaba pegando vários jogos que a gente pensa que vai jogar adiante, mas que não joga. A gente pega muitos jogos que estão na promoção absurda, pensando que pode nunca mais haver promoção. E olha, sim, tem promoção boa depois. Mesmo que não seja o mesmo preço, eu lembro que antes desses aumentos de preço, o Dragon Age 1 e o 2 ficavam em torno de 7, 6,90, 5 reais na Steam. Eu comprei os dois na última Winter Sale por 15 e uns quebrados, deu uns 32 reais, 31,90, alguma coisa assim, o Dragon Age 1 e 2. Mas eu tinha colocado meu carrinho também de 22, Original Sin, que é um jogo que eu quero jogar muito, feito pela Larian, de Baldur's Gate 3, que eu adorei Baldur's Gate 3. Aí nisso eu já tinha comprado o Divinity 1, não tinha nem aberto ainda. Eu tinha o Divinity 1 também no PS4 e eu comprei no PC porque no PC roda melhor e também tem a possibilidade de colocar a tradução. Aí depois saiu a tradução que um fã fez, eles colocaram como tradução oficial do jogo, não lembro se no console tem. Eu tava com Heavy Rain, que também tava 5,90, bem baratinho também, e eu tava com Detroit Become Human. Detalhe, esses 2 jogos eu já tenho no PlayStation também, pela Plus, que deram. O Detroit tem a mídia física do PlayStation 4, e no PlayStation 3 eu tenho a mídia física do Heavy Rain, ou seja, eu tenho 2 cópias do jogo e ia comprar a terceira pra rodar em 60 FPS, e eu nem olhei se rodava a 60 FPS no PC também, mas provavelmente um mod alguma coisa deva deixar ele rodando desse jeito. Eu acabei caindo numa armadilha de ter várias cópias do mesmo jogo e eu nem joguei. Outro caso também que eu vou dizer a vocês, Star Wars Outlaws, que é um jogo que eu tinha curiosidade porque eu sou muito fã de Star Wars, adorei o Jedi Fallen Order, comprei o Jedi Survival na Eneba, no tempo que eu tava comprando muita coisa baratinha pro meu Xbox, tá aqui também, ele tava na Plus também, que eu estou assinando atualmente, e aí eu vi pro PlayStation 5 a promoção do Star Wars Outlaws, que tava por R$105 na Amazon. Eu pensei, poxa, esse jogo é legal, explorar mundo aberto, vou pegar ele aqui pra jogar. Comprei, deixei aqui. E nisso, eu adquiri o Nintendo Switch, eu tava jogando Zelda, tava terminando outros jogos que eu comecei no PlayStation 4. Adivinha o que aconteceu? Eu nem joguei ainda o Jedi Survival. E o Star Wars Outlaws acabou chegando nos 2 serviços que eu tenho como assinar. Chegou no Game Pass, que eu tenho ainda meus 6 meses, que eu já contei em outro vídeo que eu deixei guardado. E chegou na PlayStation Plus também. Ou seja, eu comprei o jogo por 105 sem ter necessidade, porque poderia chegar e eu poderia zerar na PlayStation Plus, que eu tenho um ano inteiro pra jogar ele com calma. Ah, Game 7, mas aí, cara, eu quero ter na biblioteca e tal, tudo bem, eu entendo isso. Mas quais jogos você realmente quer ter para jogar? Quais jogos você realmente quer comprar para você jogar? A gente tá vivendo uma época de muita, mas muita influência da mídia. O seu youtuber favorito, aquele canal grande, aquela review, aqueles trailers, os hypes que são feitos, isso é muito perigoso. Lembra de Cyberpunk? Pois é, teve vários outros exemplos, não tão grandes, obviamente, que o Cyberpunk foi meio que sacanagem também, né, da que a empresa fez, safadeza, mas tem vários exemplos tão grandes quanto esses. Eu lembro de Monster Hunter Wilds, que a galera tava no hype porque o Monster Hunter World foi excelente e o jogo veio todo mal otimizado no PC. Muita gente reclamou e até as notas deram uma bela baixada por conta disso daí. E agora que o jogo tá arrumando. Ou seja, comprar vários jogos pode acabar com essa sua vontade de jogar, porque você vai estar tirando para todo lado, você vai estar gastando o seu dinheiro com coisas que você talvez nunca vai nem abrir. Óbvio que se tem um jogo que tá 5,90, 5,80, promoção de 95%, cara, eu não te julgo, eu compraria também pra ver qual é. Um jogo por 5,90 é mais barato do que o jogo pirata na época do PlayStation 1 e PlayStation 2. Então vale sim a pena se ele tiver minimamente interesse. Agora, fazer combos, gastar mais de 100 reais, 600 reais, 700 reais, como eu já gastei em um mês em jogo na época do PlayStation 4 e Xbox, que eu tava bem empolgado com essa novidade, eu não recomendo. Então, minha dica pra você que tá um pouco sem vontade, se você tem mais de uma plataforma, cara, respira, para um pouco e faz o mais correto nessa situação que eu tô fazendo agora. Vai ser excelente para você, eu te garanto que é aproveitar o que você tem
aí já na sua biblioteca. Pega aquele jogo que você tava com vontade, cara, simplesmente abre, 1 horinha, meia hora, testa, vê se você tá com vontade de jogar ele. Coloca uma planilhazinha, organiza, veja qual é a ordem que você tava mais com vontade de comprar na época, qual era a sua curiosidade. Coloca aí, classifica ele direitinho, tem sites com backlog, faz um sorteio, enumera eles aí, faz um sorteio, abre aí e só vai, cara. Porque isso pode literalmente fazer com que você volte a jogar. Lembra, naquela época lá atrás que a gente tinha um videogame só, que era difícil, era como ter 2, 3, 4 jogos no máximo. E bem, quando a gente tinha esses 3, 4 jogos, cara, a gente devorava esse jogo, época do Super Nintendo. Quando começou a ficar popular jogos de Play 1, que não era todo local que vendia, se você é de cidade do interior você vai entender. Aí você pegava 2, 3 jogos, cara, você jogava aquele jogo, você revirava do avesso, meu irmão, porque tinha pouca opção. E talvez isso possa estar acabando com a sua vontade de jogar. Você pode estar virando um escravo da compra e perder a sua paixão por hobby. Claro, outras coisas ajudam. Para um tempo, vai assistir filmes, ler livros, caminhar no parque, praticar um esporte, faz muito bem para a cabeça também. Porque quando o nosso hobby ele começa a se tornar mais uma obrigação, o problema, ele perde o sentido de ser um hobby. Mas e você? Comenta aí, tá passando por isso? Tem muito jogo, percebeu que tá perdendo a vontade de jogar, resolveu, pô, vou parar de comprar para jogar o que eu já tenho, para não ficar aquela pilha acumulada, para poder curtir, bacana, cara, vale muito a pena. Um grande abraço a todos vocês, deixa aí no teu comentário, deixa o like para ajudar, hype o vídeo para ajudar aqui o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!